Biologia. Queria agradecer muito o aceite da Maria Gabriela e da professora Luciana aqui da nossa faculdade, né, por fazerem o nosso ciclo de estudos acontecer com essa temática que é tão atual, né, e tão importante para a nossa formação como fonoaudiólogos, né. Então, hoje nós vamos começar a palestra com a Maria Gabriela e amanhã a professora Luciana irá dar continuidade. Então, eu vou apresentar a todos a doutora Maria Gabriela. Maria Gabriela, ela é pós-doutoranda júnior do CNPq pelo Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, UNCISAL, membro do grupo de pesquisa do Laboratório de Audição e Tecnologia, LATEC. Ela é professora do curso de graduação em fonoaudiologia da UNCISAL, doutora em Ciências da Reabilitação pelo Hospital de Reabilitação em Anomalias Craniofaciais, o HRAC-USP, do período de 2016 a 2019. Fez mestrado em Ciências de Graduação pela Faculdade de Odontologia de Bauru, a nossa FOB-USP, e também ela é egressa do PET Fonoaudiologia, né? Realizou aperfeiçoamento em diagnóstico e reabilitação em linguagem infantil e gagueira pela FAMERP-USP. E ela ministra cursos em nível de graduação e pós-graduação na área de fala e linguagem. Muito obrigada, Maria Gabriela. Eu que agradeço, Maria Júlia, pelo convite, pela apresentação. É um grande prazer estar em casa de novo, né? Mesmo que à distância, principalmente junto com a minha mãe científica, a professora Luciana, que me acolheu, né, e me acolhe até hoje nas nossas parcerias. E também a professora Wanda, a professora Wanderleia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, estou morrendo de saudade de vocês. Bom, né, eu já fui apresentada, deixa eu compartilhar minha tela. Quando eu começar a compartilhar a minha tela, eu não vou conseguir ver o chat, então eu vou pedir uma ajuda para vocês me falarem sobre as perguntas que aparecerem no chat, pode ser? E aí, para não ficar só uma apresentação, eu acho que a gente pode fazer de uma forma mais dialogada, vocês vão interagindo, fazendo as perguntas conforme elas forem aparecendo, para a gente conseguir ter um bom, um diálogo mesmo, ao invés de uma aula expositiva, né? E aí, peraí, Só para avisar o pessoal inscrito que a gente vai enviar um forms de dúvidas e um forms de link de presença. A presença a partir dos 20 minutos finais da palestra, então fiquem atentos ao chat. E caso tenham dúvidas, mandem para a gente também no formulário que a gente passa para palestrante. Perfeito. Eu estou conseguindo compartilhar minha tela, minha apresentação? Tá sim. Tá. Então, hoje, né, a temática para a qual fui convidada é para falar sobre essa... Não, para mim não está aparecendo. Ainda não? Tá só o da internet, não tá do slide em si. Do slide? Então, peraí. Achei que estava travado. Deixa eu ver aqui de novo. Parar a apresentação. A gente treinou várias vezes, pessoal, mas na hora sempre... Aqui. Tá aparecendo, foi? Uhum. Opa. Então, a temática para a qual eu fui chamada, né, foi para a gente falar sobre a atuação fonoaudiológica nas síndromes genéticas. E conversando, né, com a professora Luciana, eu acho que a gente... pela atualização que a gente está passando, né, pelo próprio mercado que a gente tem de atuação e a nossa expertise também, nesse momento, nessa apresentação, vou trazer um pouco para vocês
a ênfase nos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, as síndromes genéticas, que elas estão ligadas aos transtornos do neurodesenvolvimento e que a fonoaudiologia vai ter uma atuação principalmente voltada para o desenvolvimento de fala e linguagem, tá? E aí, eu já fui apresentada, mas só para retomar, eu sou prata da casa, né? E aí, por isso que eu estou muito feliz com esse convite. Eu sou essa egressa que está bem no cantinho da foto, mudei bastante, porque faz pouquinho tempo que eu me formei, foi lá em 2013, pouquíssimo tempo, mas também já estive no lugar de vocês, de se encantarem, e dos motivos pelos quais, né, eu decidi seguir a carreira, né, acadêmica, procurar fazer o mestrado e doutorado, foi a partir de palestras, a partir, né, de congressos, tentando saber mais sobre áreas do conhecimento, e a temática de genética sempre foi uma das áreas que me chamou muito a atenção, e foi o que me fez procurar a professora Luciana, por exemplo, para a gente começar alguns trabalhos com relação aos estudos de fala e linguagem nas anomalias craniofaciais relacionadas a algumas síndromes genéticas, né? Então, até hoje, eu atuo muito com diversas síndromes genéticas. Por quê? Porque a gente tem aí no Brasil um alto índice, né? São cerca de 18,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, dentre elas a deficiência intelectual. E a deficiência intelectual, ela está aí relacionada a algumas síndromes genéticas específicas, tá? Que a gente vai conversar agora. Dentro, então, das causas da deficiência intelectual e dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem, né, que cerca de 30 a 50% das causas são genéticas, entre elas relacionadas a síndromes realmente, né, que vão aí desencadear problemas e alterações em todo o desenvolvimento. Dentro dessa causa genética, a gente tem alguns fatores, e a gente vai relembrar um pouquinho das aulas que a gente teve. Eu sei que tem alguns alunos que são ainda da graduação, né, e alguns alunos que têm alguns profissionais já formados, mas vamos retomar um pouquinho os aspectos que a gente já viu nas aulas de biologia, nas aulas de genética, que as síndromes, né? Então, síndromes, a gente tem um padrão de múltiplas anomalias que tem aí uma relação patogeneticamente, né, relacionadas, e que não representam uma sequência ou um defeito em um único campo. São em vários campos de desenvolvimento que estão relacionados a essa causa conhecida. Mas eu vejo, né, que é um erro comum, né, uma confusão comum, é a gente entender síndrome, né, toda vez, principalmente quando a gente vai escrever num relatório, né, a gente coloca apenas síndrome, mas a gente não tem só a síndrome genética, né, nós temos síndromes genéticas quando a causa conhecida, ela é uma causa genética. Mas eu tenho outras síndromes, como síndromes neurológicas, né, que estão relacionadas a outros fatores. Sempre que eu tenho padrão de múltiplas anomalias como a causa conhecida, eu vou ter uma síndrome. E se essa síndrome, né, se essa causa conhecida é por conta de uma causa genética, aí sim eu tenho a síndrome genética, tá? E essa causa, ela pode ser por anomalias cromossômicas, desordens genéticas, fatores teratogênicos, que são fatores do ambiente, fatores mecânicos, e teratogênicos também pode ser pelo uso de medicamentos, pelo acesso, né, a agrotóxicos, por exemplo, e por fatores mecânicos, que são causas
relacionadas a aspectos realmente por exemplo, de espaço, no período de desenvolvimento, quedas. Então, tem alguns fatores relacionados aos aspectos mecânicos. E nas síndromes genéticas, por uma alteração genética relacionada ao cromossomo ou ao gene, são as que a gente vai discutir mais nesse momento, tá? E eu tenho as alterações que são cromossômicas, que vão envolver um cromossomo inteiro, como, por exemplo, a síndrome de Down, a trissomia do 21. Eu tenho a síndrome do X frágil, onde eu tenho uma alteração que é cromossômica, mas ela envolve uma região específica do cromossomo. E eu tenho a síndrome de Angelman, por exemplo, que é uma alteração em um único gene. Então, não vai envolver o cromossomo inteiro, a gente vai ter envolvimento de um gene específico. Além disso, é importante a gente relembrar dos aspectos, né, da relação que existe entre o genótipo e o fenótipo, que é o que vai trazer as características dos indivíduos com síndromes genéticas, né, e da nossa característica em si. Então, eu tenho os genótipos, o genótipo, que é a constituição genética, é o que a gente vê, por exemplo, no exame genético, e o fenótipo, que são as características apresentadas. Elas podem ser morfológicas, então da forma do indivíduo, fisiológicas, de comportamento, de linguagem, cognitivos, microscópicas, de natureza bioquímica, mas é o que a gente vê. Então, o fenótipo vai ser o que a gente vai observar dentro das características desse indivíduo. Então, por exemplo, na síndrome de Down, o que seria o genótipo? Alguém poderia se arriscar e falar o que é o genótipo na síndrome de Down? O genótipo comum? Alguém se arrisca? Pode ser no chat mesmo. A Isadora falou olhos amendoados, a Isabela um cromossomo a mais, a Clara trissomia do 21. Perfeito. Então, o genótipo é um cromossomo a mais, a trissomia do 21. Os olhos amendoados é o fenótipo. É essa característica que a gente vai observar, tá? Então, o genótipo é essa constituição, então, o cromossomo 21 a mais, e o fenótipo são todas essas características, sejam elas físicas, de comportamento, a deficiência intelectual, hipotonia, que a gente vai, né, analisar um a um das principais síndromes relacionadas à deficiência intelectual, tá? O fenótipo, ele vai ser essa interação que eu tenho do genótipo com o ambiente. Então, o genótipo, ele tem essa característica que a gente vai ver a nível celular, mas é o fenótipo que vai ter essa relação entre o genótipo e o ambiente, que vai trazer essas características. O fenótipo, então, ele pode ser observado diretamente. O genótipo, eu já preciso aí, né, a gente vai... Tem algumas formas de analisar, seja pelo sequenciamento do genoma do indivíduo, né, o cariótipo, que é o exame em que a gente vê a contagem aí dos cromossomos, né, e a morfologia dos cromossomos, ou a gente também tem uma forma de estabelecer o genótipo, que é inferindo através da observação do fenótipo, que são algumas análises, né, que a gente vai ver que a professora Luciana vai discutir amanhã, né, ensinando como que a gente analisa os heredogramas para fazer essa relação e tentar aí fazer essa inferência do genótipo, tá? De todo modo, né, o fenótipo e o genótipo, então eu vou ter uma interação entre eles, mas né, então, as características do genótipo, as experiências vividas, o ambiente, integridade do sistema nervoso central, formam uma base neurobiológica individual.
E tudo isso, né, essa base neurobiológica individual, ela faz com que, né, nem todo indivíduo com uma mesma síndrome genética seja igual. Então, por mais que aqui a gente discuta algumas características comuns da síndrome, a gente não garante que todos os indivíduos vão ter essas mesmas características, porque nós temos plasticidade neuronal, nós temos ambientes diferentes, nós temos experiências que cada um vai vivenciar de uma forma diferente, tá? Então, não tem como a gente falar, a gente tem nós conseguimos fazer alguns levantamentos, algumas observações, mas dentro da atuação fonoaudiológica, eu não posso levar a risca, né? Então, já que tem síndrome de Down, vai ter essas características, eu não preciso avaliar. Não é nada disso. Eu vou precisar fazer uma avaliação para considerar todos esses aspectos e verificar quais são as individualidades dessa criança, desse paciente, desse sujeito. E vamos começar falando um pouco de cada síndrome, né? Então, nós temos algumas síndromes genéticas que estão mais relacionadas à deficiência intelectual. Dentre elas, a síndrome de Down é a que mais se destaca, né? Por quê? Ela se destaca porque ela é a síndrome genética mais relacionada à deficiência intelectual e a problemas de aprendizagem. Nessa revisão sistemática, a gente tem algumas características que foram encontradas mais frequentes na população com síndrome de Down, né, relacionados aos aspectos neurológicos. E dentre eles, né, a hipotonia, a deficiência intelectual e os transtornos de aprendizagem foram os que mais chamaram a atenção. Então, aqui a gente tem a hipotonia, né, a deficiência intelectual e os problemas de aprendizagem, mas nós também podemos ter outras alterações relacionadas, como o próprio transtorno do espectro do autismo, a epilepsia, doenças cardiovasculares, a doença de Alzheimer, que pode aparecer até de modo precoce, e algumas outras doenças neuropsiquiátricas. Tá? Então, essas foram algumas das alterações marcantes na síndrome de Down. E a síndrome de Down, né, a trissomia do 21, ela é uma condição cromossômica que ela vai ser causada por essa presença de um cromossomo extra no par 21. E ela ainda tem como um dos maiores fatores de risco a idade materna, tá? Cerca de 1/3 das causas genéticas associadas à deficiência intelectual é causada pela síndrome de Down, sendo que a gente tem uma estimativa de 1 caso a 600 nascimentos. E a gente tem 3 tipos de expressões genéticas na síndrome de Down. Então, eu tenho a trissomia simples ou padrão, onde, né, ao invés de 46 cromossomos em todas as células, eu tenho 47 cromossomos em todas as células do corpo, que ocorre em 95% dos casos. Eu tenho uma condição chamada mosaico, que é uma alteração genética, em que algumas células eu tenho a trissomia do 21, e por isso 47 cromossomos, e outras células têm os 46 cromossomos. E isso acontece em apenas 2% dos casos com síndrome de Down. Eu tenho a translocação, que é quando, né, o cromossomo extra ele fica grudado no outro, né? Então, não chega a ser uma trissomia, né? Porque o cromossomo, esses 2 cromossomos, eles não se separaram, mas eu tenho, né, um cromossomo 21 e o segundo cromossomo 21 com um anexo, né, com outro cromossomo grudado. E isso acontece em cerca de 3% dos casos da síndrome de Down.
Dentre algumas características que a gente tem, né, os olhos amendoados, como foi falado, dígitos curtos, o sulco médio palmar, que é essa linha, né, uma única linha aqui na palma da mão. Eu tenho as características de microcefalia, também nós temos as características de baixa estatura, então algumas características físicas que a gente pode observar nos pacientes, nos indivíduos com trissomia do 21. Na primeira infância, a gente pode observar atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, nas funções auditivas e visuais, alteração no sistema respiratório, muito causado pela própria hipotonia, e essa hipotonia vai causar alterações nas funções dos órgãos fonoarticulatórios, gerando problemas de alimentação. Também, aproximadamente 90% dos casos têm perda auditiva do tipo condutiva e a presença de transtornos dos sons de fala. Nas habilidades auditivas, né, a gente tem que bebês com síndrome de Down exibem padrões de atenção aos sons diferentes. Então, eles respondem a sons mais complexos, mas são mais facilmente distraídos pelos mesmos estímulos. E eles processam essa informação de forma mais lenta. Além disso, eles vão ter alterações, né, de orelha média, que é causada pela própria hipotonia, que faz com que a tuba auditiva não funcione corretamente. E aí gera alguns problemas, né, com relação a otites frequentes, né, inflamações no ouvido. Nós temos também a relação que a gente vai ter, né, desse processamento da informação auditiva, né, essa discriminação auditiva relacionado com a própria alteração do funcionamento do sistema nervoso central e da cognição que acontece, né, na síndrome de Down. E tudo isso, essa associação de um prejuízo das habilidades auditivas e um sistema nervoso central comprometido, vai gerar problemas de linguagem e comunicação. Também é possível observar, né, que dentro do perfil de linguagem, a forma de linguagem foi o componente-alvo mais frequente nas intervenções das pessoas com síndrome de Down, né, e o vocabulário receptivo tem sido sugerido como uma força relativa dos indivíduos com síndrome de Down. Então, os aspectos relacionados à expressão e a elementos sintáticos, né, que tem relação com a forma e a gramática, acaba sendo mais difícil, né, das crianças com síndrome de Down, mas o vocabulário receptivo pode ser o nosso ponto de partida, né, e um dos grandes aliados na terapia. O que a gente tem é prejuízos marcantes na produção sintática e articulatória. E aí as habilidades, né, de imitação vocal, as primeiras solicitações, então o pedido, apontar, emissão das primeiras palavras acabam tendo um atraso e um crescimento limitado desse vocabulário expressivo e desse domínio das regras gramaticais. O vocabulário receptivo tem sido apresentado como preservado na maioria das crianças, e enfatizando aqui o quanto que a gente pode tirar vantagem disso para aprimorar suas habilidades a partir daí. Antes mesmo, as habilidades pré-linguísticas, antes de começar a falar, os bebês com síndrome de Down acabam tendo um balbucio tardio, né? E essa persistência num balbucio não diferenciado. Então, fica mais tempo nesse balbucio, só do ba, 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 pa, 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 ta, 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 ta. E os bebês com síndrome de Down realizam menos intervalos entre os balbucios. O que é isso, né?
já é uma dificuldade nas trocas comunicativas. Então, eles deixam menos tempo de resposta para o interlocutor, né, afetando futuramente o que a gente vai ter nas habilidades pragmáticas. Também há um atraso e uma dificuldade na produção de onomatopeias e brincar simbólico, né, mostrando que a gente tem que intervir, né, precocemente nessas brincadeiras. Conforme, né, a criança com síndrome de Down vai avançando, os aspectos de aprendizagem, então da leitura escrita, acabam sendo sendo prejudicados, principalmente pelos prejuízos que a criança, né, e o adolescente e o adulto vai ter na memória operacional verbal, tá? E isso vai fazer com que todo o processamento fonológico esteja alterado. E aí a gente vai ter dificuldades na consciência fonológica, nessa relação que a criança vai fazer dos sons e das letras, na identificação, por exemplo, de rimas, e o desempenho vai ser mais fraco na decodificação de não palavras, né? Então, o vocabulário expressivo ele vai ficar mais prejudicado e a decodificação daquelas pseudopalavras vai ser menor. O que isso interfere, né? Quando a gente está começando a ler, nem todas as palavras são tão usuais. Então, a gente vai precisar recuperar, a partir da memória operacional verbal, dessa relação do som e da letra, para aprender a ler essas palavras novas, já que a gente não conhece tantas palavras. E por isso que a leitura e a escrita fica tão prejudicada. Alguns outros estudiosos dizem que o perfil de linguagem de crianças com síndrome de Down são semelhantes, né, tem alguns prejuízos com relação principalmente a memória operacional verbal e o processamento fonológico das crianças com transtorno do desenvolvimento da linguagem, tá? E a memória, ela acaba sendo um ponto bem, um ponto-chave na síndrome de Down. Isso porque ela vai afetar, então, as dificuldades de memória operacional verbal, que é base para as dificuldades, para as habilidades linguísticas, vai ser um preditor do grau de deficiência intelectual. Então, quanto mais dificuldade na memória de trabalho, na memória operacional verbal, menor é o desempenho nas outras habilidades. Isso vai causar piora nas tarefas de repetição, né? E por isso a gente tem que pensar nos instrumentos de avaliação e repensar nas pistas que a gente pode usar na intervenção. Além disso, a memória de longo prazo, memória visoespacial e prejuízo nas funções do hipocampo são relatados. E isso vai aumentando a partir dos problemas que a gente tem de sono, né? Então, existem alguns distúrbios do sono relacionados à síndrome de Down. Então, pacientes com síndrome de Down tem pior qualidade de sono, o que vai refletir no envelhecimento precoce. E por isso a gente pensa não só na estimulação precoce de bebês, mas também, né, na prevenção aí de demências, de Alzheimer, de alterações de memória em adultos com síndrome de Down, para a gente melhorar essa qualidade de vida. E a fala, hein, pessoal? Como que é? Né? Então, existem alguns estudos relacionados, né, aos transtornos dos sons de fala que estão relacionados à trissomia do 21. Essa hipotonia, né, também pode causar algumas alterações de distorção. No entanto, os estudos indicam que crianças e adultos com síndrome de Down, crianças, adolescentes e adultos com a trissomia do 21, podem ter transtornos motores de fala, relacionados não só à programação e planejamento, mas à execução motora. E muitos artigos têm trazido a disartria
como o transtorno motor de fala mais prevalente em crianças com síndrome de Down. Nesse estudo, então, a gente tem, foi realizado, acho que um dos mais atuais relacionados à síndrome de Down, que foi conduzido por um grupo que vem estudado os transtornos dos sons de fala e a sua prevalência dentro da classificação mais atual que a gente utiliza, e verificou que a maioria das crianças tiveram disartria infantil, seguido pelo atraso motor de fala. Então, as alterações de execução motora foram mais prevalentes do que o de programação e planejamento. O que isso nos indica? Indica que não é porque a criança, eu já recebi até alguns relatórios médicos, né? Então, se é trissomia do 21, tem apraxia de fala, né? Se é síndrome de Down e não tem poucas produções, é apraxia de fala. Então, não é bem assim que funciona. Quando a gente receber um paciente com síndrome de Down, nós vamos precisar avaliar e realmente, né, classificar qual é o transtorno dos sons de fala, porque cada classificação tem uma abordagem terapêutica que a gente precisa conduzir de forma mais adequada. Então, não podemos generalizar os transtornos dos sons de fala nas síndromes genéticas. Por mais que a gente tenha características ainda, né, características mais frequentes, ainda é variado. Isso a gente vai ver nas outras alterações também. Um resuminho, então, para a gente, que eu falei sobre trissomia do 21, são muitas características, né? Mas de características físicas, vamos guardar algumas. A hipotonia muscular, que acaba causando, né, uma grande dificuldade aí, e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, a face achatada, olhos oblíquos, epicanto, que é essa dobra da pele no canto interno do olho, catarata precoce, estrabismo, mãos largas, mas com dígitos curtos, o sulco médio palmar. 50% dos casos pode ter cardiopatias, orelhas pequenas de implantação baixa, macroglossia, que é uma língua maior, e a língua fissurada, fazendo com que a gente tenha que tomar mais cuidado com a higiene oral dessas crianças. E as características desenvolvimentais, eu tenho, né, a deficiência intelectual, dificuldades motoras, as alterações de orelha média e de percepção auditiva, atraso no desenvolvimento de fala e linguagem, transtorno motor de fala, o transtorno dos sons de fala, e prejuízo na inteligibilidade de fala, dificuldades respiratórias e dificuldades significativas de memória. Eu posso ter problemas relacionados ao sono que vão interferir no desenvolvimento do hipocampo e piorar os aspectos aí relacionados à cognição e memória. Tudo bem, pessoal? Estão comigo? Tudo certo? Tudo certo. Então, tá certo. Vamos falar, então, de mais uma condição, que é a síndrome do X frágil, tá? A síndrome do X frágil, então, ela é uma síndrome genética que vai envolver uma região cromossômica, e ele está relacionado principalmente com alterações do neurodesenvolvimento e tem comorbidade principalmente com o transtorno do espectro do autismo. É considerada a segunda maior etiologia da deficiência intelectual relacionada a uma síndrome genética, então logo depois da trissomia do 21, e é causado por essa mutação no gene FMR1, que está localizado numa região cromossômica do cromossomo X, cromossomo sexual X. E vai interferir na produção dessa proteína, que se chama FMRP, que é responsável pela maturação das sinapses.
da formação dos dendritos e dessas espinhas dendríticas que são, né, componentes do neurônio. Os homens, frequentemente mais afetados que as mulheres, mas a gente vai ver que existem algumas mulheres que têm algumas características relacionadas ao desenvolvimento. Então, essa proteína, FMRP, ela vai ser responsável pela maturação das sinapses, e aí, quando eu tenho uma alteração nessa proteína, esse gene é anulado e não vai produzir essa proteína, e por isso o neurônio ele vai ficar mais imaturo, a gente não vai conseguir ter uma boa conexão sináptica. Nós temos, né, algumas características que a gente vai ver do cromossomo X frágil, mas algumas mulheres, elas podem ter uma pré-mutação dessa proteína. Aí elas não vão ser portadoras dessas alterações clínicas, mas também podem ter problemas cognitivos leves, déficits comportamentais, algumas alterações com relação ao ovário, apresentar distúrbios neurodegenerativos e prejuízos na compreensão da linguagem oral e disfagia. Já os homens, eles apresentam, né, a condição específica, né, então a síndrome do cromossomo X frágil, e aí existem as características faciais, que é principalmente essa face longa, pé plano, né, cabeça maior, e aí as características que a gente tem comportamentais e cognitivas é principalmente a deficiência intelectual de grau variado, hiperatividade, déficits de atenção, alterações comportamentais ou oscilações, né, de humor, e o transtorno do espectro do autismo, fortemente, né, em comorbidade com essa síndrome. Já com relação aos transtornos dos sons da fala, dentro da síndrome do X frágil, isso, né, esse estudo foi realizado com os homens, né, que realmente tinham o cromossomo X frágil. Então, o que a gente tem é que a maioria há transtornos dos sons de fala de classificações variadas, tanto nos aspectos motores, mas também em nível fonológico. Então, esse vermelho mais escuro, ele é o que é não motor, tá? Que seria, então, as alterações relacionadas a substituições fonológicas, a alteração fonológica. Seguido, então, pela disartria infantil, o atraso motor de fala, e olha lá, né, a apraxia de fala na infância foi o menor o menor número de crianças apresentaram essa alteração, o que mostra para a gente que realmente nós precisamos avaliar nosso paciente, porque, de novo, antigamente a gente ouvia muito falar que, se tem, então, a síndrome do X frágil, tem apraxia, pronto e acabou. E não é assim. Nós temos uma variedade, né, de transtornos de sons de fala, de diferentes níveis de linguagem, níveis de fala que podem estar alterados e que estão prejudicando a inteligibilidade de fala dessa criança. E aí eu não posso tratar da mesma forma. Novamente, eu preciso aí fazer um planejamento individualizado. E as características físicas? Então, tem a macrocefalia, a face longa, a mandíbula proeminente, orelhas proeminentes, cardiopatias, pés planos, alterações geniurinárias, que podem estar externas nos meninos, e problemas de coluna, como escoliose. As características desenvolvimentais, eu tenho deficiência intelectual, hipotonia muscular, hiperacusia, né? Então, eu tenho aí uma sensibilidade maior para o som, otites frequentes, perda neurosensorial.
atraso no desenvolvimento de fala e linguagem, transtorno dos sons de fala variados, né? Prejuízo na integridade de fala. Eu também posso ter características relacionadas à rouquidão, então a voz rouca, choro rouco. Na primeira infância eu tenho atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e uma das características comuns é um prejuízo socioadaptativo, principalmente por conta dos problemas comportamentais que esses indivíduos apresentam. A próxima síndrome é a síndrome de Williams. A síndrome de Williams, ela vai envolver um gene, tá? É uma síndrome rara, é uma doença rara, que está relacionada à deficiência da elastina e vai causar uma série de características, como, por exemplo, né, cardiopatia, baixa estatura, deficiência intelectual e algumas anormalidades endócrinas. É uma condição causada pela deleção de um segmento cromossômico na região do cromossomo 7 e vai levar à perda, na verdade, de aproximadamente 20 a 28 genes. Acomete 1 a cada 10 mil nascimentos, sendo a cardiopatia um sinal clínico precoce, para a gente, né, então já ficar de olho. Nós temos algumas características faciais, como, né, essa característica do filtro nasal alagado, a microdontia, que são os dentes pequenininhos, o nariz com essa característica de nariz pequeno e mais achatadinho, a face curta e estreita, uma base nasal achatada, as narinas antivertidas, né, causando essa característica do nariz, sulco nasal labial medial longo, queixo pequeno, orelhas grandes em abano, mais uma macrostomia, que é essa boca grande, e lábios volumosos. É conhecido, era utilizado um termo chamado, né, que falava faces élficas, né? O que a gente não costuma utilizar, porque acaba sendo pejorativo, né? E até um termo capacitista. Então, nós temos algumas características aí faciais, mas a gente não atribui aí as semelhanças, mas vocês podem achar em alguns artigos mais antigos, algumas descrições de livros dessa forma. Também há uma alteração na arcada dentária, hipercalcemia, hipersensibilidade auditiva. Inclusive, existem muitos estudos relacionando o desenvolvimento, né, de crianças com síndrome de Williams e a musicalidade, hiperatividade, déficit de atenção, alterações emocionais, dificuldade na coordenação motora, a deficiência intelectual de grau variado, disfonia, problemas endócrinos e problemas renais. Então, as características de face achatada, a gente já, então aqui é mais seria um resuminho do que a gente já falou, e as características principais seria a deficiência intelectual, a hipotonia muscular, que vão causar aí problemas e atrasos no neurodesenvolvimento. Os problemas auditivos, atraso no desenvolvimento de fala e linguagem, apraxia de fala na infância e outros transtornos dos sons de fala, e inteligibilidade de fala. O choro rouco e a voz rouca, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e também prejuízos socioadaptativos. Aqui nós vamos falar de uma série de alterações que são causadas pelo cromossomo, que estão relacionadas ao cromossomo 15. Entre elas é a síndrome de Prader-Willi. A síndrome de Prader-Willi, ela está relacionada, então, a uma alteração do cromossomo 15, e além das alterações de comportamento, né, dos transtornos de aprendizagem, ele está relacionado a uma característica
né, de hiperfagia. O que é isso? Né? É uma necessidade de comer muito, de comer a todo tempo, que vai estar relacionado ao desenvolvimento de obesidade mórbida, tá? E aí, é uma condição que acomete 1 a cada 30 nascidos vivos, e tem esses 3 erros genéticos que podem causar essa síndrome. Temos por deleção, então cerca de 70% dos casos, eu não tenho um pedaço do cromossomo 15 herdado do pai. Eu tenho uma dissomia uniparental materna, que acontece, né? Então, aproximadamente 25% dos casos apresentam 2 cromossomos 15 herdados da mãe e nenhum cromossomo herdado do pai. E eu tenho um processo chamado imprinting, que de 2 a 5% dos casos tem um erro nesse processo de como se fosse replicar, né, essa região localizado, né, nesse cromossomo 15, que torna a herança genética do pai não funcional. E aí esses defeitos, raramente eles são herdados. A alteração principal, né, para a síndrome de Prader-Willi está relacionada principalmente aos problemas no gene SNRPE, tá? Mas eu posso encontrar famílias e alguns outros genes relacionados, se vocês forem pesquisar. A síndrome de Prader-Willi também está relacionado com prematuridade extrema. E aí, alguns sinais a gente já vai ter desde o processo da gravidez, como uma atividade reduzida no feto, né, na gestação. Logo ao nascer, a gente já tem uma hipotonia. E aí, se eu tenho prematuridade e hipotonia, eu já tenho aí alguns sinais, e essa baixa atividade, né, gestacional já é suficiente para investigação e identificação precoce. Problemas de deglutição, choro muito fraco ao nascer, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e essa hiperfagia. Apetite, crescimento do metabolismo, função cognitiva e comportamento são características que vão ser acompanhadas com o crescimento. E aí eu tenho algumas características, por exemplo, né, nos dígitos, como os dígitos curtos, tenho a sindactilia, que é quando eu tenho os dedos juntos, como nessa figura A. Eu tenho a clinodactilia, que é uma leve inclinação desse dedo menor, que a gente pode ver nessas 2 mãozinhas. Vocês estão conseguindo ver o meu mouse? Acho que não, né? Sim. Sim? Então, a clinodactilia, que é essa leve aqui inclinação que a gente tem do dedo, tá? E aí, quais são as características principais? Então, baixa estatura, mãos e pés pequenos, ganho de peso excessivo, principalmente relacionado à hiperfagia, estrabismo, miopia, hipermetropia, então alterações oculares, fissuras palpebrais com inclinação para baixo, lábio superior fino, sindactilia e clinodactilia dos dedos, hipopigmentação da pele e cabelo. Então é frequente a gente ver os filhos mais claros do que os pais. Então os pais têm o cabelo mais escuro e o filho com o cabelo claro. Os olhos podem ser mais claros, azuis ou verdes, mais claros do que o dos pais. Oi? Pode falar? Alguém gostaria de falar? Não? E a genitália hipoplásica, que seria uma malformação de genitália. E as características do desenvolvimento, a deficiência intelectual, hipotonia muscular, problemas cognitivos e comportamentais, e a hiperfagia, que faz com que a gente tenha aí alguns problemas de comportamento, né? Também, por exemplo, né, a gente pensa como que
precisa ser trabalhado essa característica, né? Se é uma criança que sente fome o tempo todo, ela precisa aí cuidar dessa alimentação, tendo em vista essa necessidade que ela tem, e também a gente considerar isso dentro das nossas estratégias terapêuticas, né? Então, se é uma criança, por exemplo, que segue um plano maior de mais horas, que ela tem que ficar mais tempo na clínica, por exemplo, tem que ficar 4 horas na clínica, a gente tem que pensar num plano estruturado para alimentação dessa criança para não gerar comportamentos alterados, né? Distúrbios do sono, transtornos motores de fala, disfonia, posso ter hipernasalidade de fala e uma pobre coordenação motora. A síndrome de Angelman, houve um errinho aí, pessoal, corrijam para mim. Eu vi que estava, né, a síndrome de Angelman agora, que a gente vai falar, também é uma alteração no cromossomo 15, mas vai afetar um outro gene, que é esse gene, o BE3A, tá? Também na região cromossômica 15, do cromossomo 15. E ele está relacionado também a uma doença rara, acomete 1 a cada 20 mil nascidos vivos, e aí eu tenho 70% que é causada por uma cópia materna desse gene na região cromossômica 15, e nem sempre isso ocorre, essa alteração ocorre por uma herança mendeliana. O que isso significa, pessoal? Vocês lembram nas aulas de biologia que vocês viram as aulas sobre um monge, né, que chamava Mendel, que ele descobriu as ervilhas, e aí ele achou as ervilhas verdes, as ervilhas amarelas, as rugosas, as lisas, e aí ele construiu aí um padrão de herança, que aí a gente constitui hoje como padrão de herança mendeliana. Mas nós temos outros tipos de padrões de herança. E, inclusive, isso é importante a gente saber, porque na aula de amanhã, a professora Luciana vai falar sobre o homin, né? E o homin, ele tem, a grande parte dele é das alterações causadas, né, pelas heranças que tem como padrão de herança mendeliana. Então, a gente pode ter algumas outras alterações, não necessariamente seguindo esse padrão, tá? É mais raro, é bem mais difícil, mas existe. Então, né, por isso que precisa, a gente pode ter essas modificações. O diagnóstico clínico da síndrome de Angelman diferencial vai ser pelo eletroencefalograma, tá? Que vai fazer esse diagnóstico diferencial de outras duas síndromes, a síndrome de Rett e West. Então, além da investigação que a gente vai ter com relação aos aspectos genéticos, eu também preciso do aspecto neurológico. E por que isso, sabe? Porque a síndrome de Angelman está relacionado com crises epilépticas, né? Então, existem dentro do quadro crises epilépticas e um comportamento aí do eletroencefalograma específico da síndrome de Angelman. E o que a gente pode ter? Microcefalia, hiperflexia, que é quando então eu tenho aí uma quando eu consigo, as articulações, elas estão um pouco mais flexíveis, a hipotonia, a prognatia, que é esse queixinho mais para frente, e essas características, então, microcefalia, posso ter protrusão de língua que vai atrapalhar na nossa fala, lábio superior fino, prognatismo, hiperflexia, estrabismo, hipopigmentação da pele e cabelo, como Prader-Willi, deficiência intelectual, hipotonia muscular, e aí os diferenciais, que são as crises epilépticas, risos frequentes. Eu tenho aí o distúrbio do sono, transtornos motores da fala, mas a fala também, né? A linguagem com repertório muito restrito devido às dificuldades cognitivas
atraso em todo o desenvolvimento neuropsicomotor, pobre coordenação motora e andar desequilibrado. E, pessoal, eu tenho uma série de alterações no cromossomo 15 que estão relacionados à hipotonia, à deficiência intelectual, a aspectos relacionados à coordenação motora, ao transtorno do espectro do autismo. Então, quando vocês, algumas vezes eu já recebi, então, ai, Gabi, o que pode ser uma alteração no cromossomo 15? Então, o cromossomo 15, eu tenho várias alterações que estão relacionadas, e aqui é um quadro, que vocês podem encontrar na associação de pacientes e pais com Prader-Willi, que eles realizaram esse gráfico para fazer o diagnóstico diferencial dessas síndromes mais comuns. Então, o que é sempre comum nessas 4 síndromes genéticas? A hipotonia, dificuldade na amamentação, palato alto, problemas com a fala, baixa estatura, distúrbio do sono, problemas comportamentais, constipação, estrabismo, atraso motor, problemas gastrointestinais, alto limiar de dor. Tá? Mais um pouquinho, tá, gente? A gente vai falar de mais algumas síndromes para a gente chegar a falar da atuação, como que a gente pode, algumas dicas práticas de como a gente pode atuar. E aí a gente tem a síndrome da deleção do 22, que antigamente a gente nomeava como síndrome velocardiofacial e a síndrome de George, então as duas entraram aqui nesse espectro da síndrome da deleção do 22. Então, eu tinha, na síndrome velocardiofacial, que era mais frequente, era a fissura de palato, e aí a gente ia ter a disfunção velofaríngea, que é a alteração mais frequente que a gente tem quando a gente tem uma fissura de palato, que vai causar aquela hipernasalidade, vai causar alterações, articulações compensatórias, defeitos no coração, dificuldade de aprendizagem, alterações cerebrais. O que era menos frequente na síndrome velocardiofacial e um pouco mais frequente na síndrome de George era a microcefalia, baixa estatura, mãos e dedos delgados, anomalia de orelha e hérnia inguinal. E aí, na síndrome de George também, alterações como a ausência do timo, aplasia de glândulas paratireoides e anomalias cardíacas. Na infância, muitas vezes a hipotonia causava atrasos motores e atrasos e alterações de fala. Alterações de fala e linguagem são comumente observados, seja relacionados ou não às anomalias crâniofaciais. Na idade pré-escolar e ensino primário, são aí muito comuns dificuldades de aprendizagem. A maioria dos indivíduos com a deleção do 22 tem um nível intelectual limítrofe, tá? Então, não chega a ser uma deficiência intelectual, mas acaba tendo dificuldades, né? E cerca de 1/3 tem deficiência intelectual de leve a moderada. E um risco aumentado para o desenvolvimento de alguns transtornos do neurodesenvolvimento e dos transtornos psiquiátricos. Das alterações do neurodesenvolvimento, eu tenho, então, os déficits de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro do autismo, e relacionados aos transtornos psiquiátricos de ansiedade, humor e outros transtornos psicóticos. E os transtornos dos sons de fala também são variados. Além da disfunção velofaríngea, a gente pode ter alterações relacionadas à execução motora, como o atraso motor de fala e a disartria. Eu posso ter as alterações relacionadas aos aspectos fonológicos, então as substituições fonológicas, e a apraxia de fala na infância, ou a associação de apraxia de fala na infância com disartria. Muito bem, pessoal. Nós vimos
uma série de condições e alterações, descrições de muitas condições genéticas. O que é importante, né? Então, tá vendo essa imagem dos caracóis. Então, a variabilidade é mesmo muito injusta, né? Porque mesmo com uma alteração genética, eu posso ter uma variação muito grande do fenótipo, de como a gente vai ter as alterações, de como vão ser as habilidades e as dificuldades. Então, as diferentes condições genéticas demonstram aí competências e comprometimentos distintos quanto ao fenótipo e a gravidade desse fenótipo. É muito comum, então a gente viu alterações relacionadas à deficiência intelectual, ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, comorbidade com o transtorno do espectro do autismo e as alterações de fala e linguagem. Por isso que o que eu quis mostrar para vocês com essas descrições é saber para onde olhar. Então, quando vocês receberem um paciente com essas condições, saber para onde olhar, mas não que aquilo vai ser uma sentença. Então, a gente vai conhecer o fenótipo, é importante a gente conhecer o fenótipo para conhecer a predisposição para cada prejuízo e a gente até prevenir determinados prejuízos. Mas a gente vai saber para onde olhar e propor mudanças a fim de alcançar todo o seu potencial. Dessa forma, a avaliação fonoaudiológica para dentro das síndromes genéticas, ela vai ter como base relacionar as dificuldades da patologia de base, que a gente observar, e analisar também quais são as habilidades residuais. O que é isso? Lembra na síndrome de Down? Muitas vezes as crianças têm habilidades expressivas alteradas, mas o vocabulário receptivo está adequado, É uma habilidade residual que a criança tem. Então, já vai ser um ponto de partida. Eu preciso conhecer as potencialidades dessa criança, desse adulto, desse adolescente, e pensar quais as estratégias de compensação que esse indivíduo faz. Já que há uma dificuldade, provavelmente há uma estratégia de compensação para conseguir brincar, para conseguir se comunicar, para conseguir ouvir, para conseguir comer, pedir o que quer, tá? Então, a gente precisa analisar tudo isso. E por isso, nas alterações das síndromes genéticas, a anamnese histórico-clínico vai ser muito importante, porque eu vou ver quais são os outros fatores de risco, mas também quais os fatores de proteção que a gente tem dentro daquele ambiente, que vão direcionar o diagnóstico quanto ao modelo e os padrões de intervenção que a gente vai escolher. Conhecer os aspectos biológicos, ambientais, familiares, socioculturais vai ser fundamental para a gente construir um caminho aí de um plano terapêutico. Lembrando que a gente está falando de possíveis transtornos do neurodesenvolvimento. E aí a gente vai sempre ter que investigar os marcos do desenvolvimento. E para isso é importante a gente usar escalas, por exemplo, não só escalas relacionadas ao aspecto de linguagem e fala, mas as escalas do desenvolvimento. Então, a gente tem aí algumas escalas, principalmente do 0 aos 6 anos, que a gente pode ter como base. Nessas alterações, muitas vezes a alteração de comunicação e linguagem oral é persistente e vai repercutir até a fase adulta. Mas eu preciso ver as alterações do desenvolvimento da linguagem, que afeta geralmente quais as dimensões da linguagem. Como eu posso ter crianças e adultos com uso do repertório restrito, eu preciso garantir e conhecer qual que é o repertório que essa criança ainda tem. É possível que eu me depare com não surgimento da linguagem em idade esperada. E o atraso vai se estender além do tempo típico.
preciso verificar, né, que talvez os padrões linguísticos, eles podem estar característicos de crianças de idade menor e provavelmente estão relacionadas a alterações do desenvolvimento global. Então, caminha junto com outras alterações do neurodesenvolvimento. O que eu preciso saber? Além de conhecer instrumentos, eu preciso conhecer os principais marcos do desenvolvimento, pensar já nas implicações que o desenvolvimento neuropsicomotor vai acometer, né, no desempenho escolar, na qualidade de vida, e pensar no diagnóstico fonoaudiológico. Então, eu tenho o diagnóstico da síndrome genética, mas aí eu vou estabelecer na minha avaliação o diagnóstico fonoaudiológico. Então, qual que é o transtorno dos sons de fala que essa criança apresenta? Então, essa criança apresenta disartria. Essa criança apresenta disartria com apraxia de fala na infância. E ela apresenta um atraso no desenvolvimento da linguagem, né, um transtorno de linguagem que tem prejuízo nas habilidades semânticas, pragmáticas. Então, qual o nível de linguagem que está alterado? E pensar sempre na intervenção precoce. Existem alguns desafios na reabilitação e na intervenção das síndromes genéticas. Porque eu posso me deparar com déficits sensoriais, sejam eles auditivos, então, algumas crianças têm hiperacusia. Eu posso precisar pensar dentro do meu planejamento terapêutico, né, por mais que eu queira uma intervenção precoce, muitas vezes eu possa pensar numa indicação para uma terapia intensiva, mas esse calendário tem que bater com possíveis cirurgias e internações que a criança vai ter por conta de outras alterações, né? Sejam elas cardíacas, endócrinas. Então, eu preciso pensar em como adaptar essas atividades nesses momentos, né? A linguagem, muitas vezes, vai precisar... Qual que é a prioridade do tratamento naquele momento? Muitas vezes, para a família, tem um momento em que a prioridade é fazer a criança comer. Ela não está conseguindo, né, comer via oral, fazer a sua alimentação, sua dieta via oral. Então, a prioridade de tratamento vai ser diferente. E eu preciso pensar nisso, né, considerar. Pensar no desenvolvimento global, e por isso eu vou precisar de uma intervenção, de preferência transdisciplinar, que a gente consiga fazer essa comunicação com todos os profissionais. Mas, né, essa realidade não é tão comum, a gente nem sempre consegue fazer uma intervenção transdisciplinar. Então, pensar como que a gente pode aí unir a equipe e realizar uma intervenção interdisciplinar com todos os profissionais que podem atuar em conjunto na intervenção dessa síndrome, né? Na intervenção desse indivíduo. E vamos pensar nos princípios básicos da intervenção? Então, eu vou delinear os aspectos alterados, o grau e o impacto na qualidade de vida e a diferença, né, que a gente pode ter entre os indivíduos com o mesmo diagnóstico. Por quê? Porque eu conhecer sobre a síndrome vai ser saber para onde olhar. E aí, diante das condições físicas, das limitações que a gente pode ter estruturais, eu vou usar habilidades para favorecer os pontos frágeis. Aí, por isso que eu preciso realizar avaliações e promover atividades desafiadoras e dessa forma aumentando gradativamente o grau das exigências das atividades para conseguir aí a promoção daquela habilidade. Eu vou selecionar estratégias, materiais, recursos que são adequados à idade cronológica. E isso é muito importante, porque não é porque uma pessoa tem síndrome de Down que é adulta que eu vou trabalhar
como com o mesmo material de uma criança. Eu preciso adaptar de acordo com a experiência e os lugares e a idade adequada desse indivíduo. Eu preciso estimular os sentidos e fazer uma intervenção integrada, encorajar a explorar o ambiente pela visão, pela audição, pelo tato. E eu vou priorizar as habilidades que são funcionais, que são concretas dentro aí da sua realidade. Não adianta eu elaborar atividades ou, por exemplo, utilizar palavras-alvo que não estão no dia a dia dessa criança, né, e desse indivíduo, porque além da gente não conseguir uma generalização mais fácil, né, vai ser mais difícil a gente conseguir a generalização, não vai fazer sentido, né, para tudo, para a rotina, para melhorar a qualidade de vida. Sempre lembrar, pessoal, 2 crianças com a mesma condição não têm o mesmo desempenho e não têm as mesmas necessidades. E eu preciso ser flexível com relação a isso. Então, a gente vai fazer estratégias, propostas, durante o processo terapêutico, e aí ter como base atividade lúdica, flexível, priorizando situações de criatividade, idade e motivação da criança. Se a criança gosta muito de bandeiras, por exemplo, né? Eu posso trazer o contexto de bandeira para trabalhar conceitos novos. Então, tem as bandeiras dos países, eu vou trazer as bandeiras, por exemplo, de outra categoria semântica, né? Então, sobre usar bandeiras com animais, para a gente trabalhar as categorias de animais, as bandeiras com partes do corpo. Então, a gente vai utilizar da motivação da criança para chegar até onde a gente quer. A gente vai oferecer recursos especializados para desenvolver plenamente seu potencial e, assim, minimizar as suas dificuldades. Então, eu sempre vou usar pistas, né? Então, o que é esse recurso especializado? É pista, né? Então, eu vou dar pistas visuais para essa criança, pistas auditivas, vou dar pistas sensoriais, de tato, de gosto, né? Então, eu estou trabalhando comida, repertório de comida, então eu vou trazer frutas diferentes para a gente experimentar, cheirar, e aí vai ser o vocabulário que eu quero que ela conheça, novas frutas, que ela peça diferentes frutas, porque às vezes as crianças que têm uma dificuldade cognitiva muito grande, elas podem ter dificuldade, por exemplo, de saber que elas podem pedir coisas diferentes, né? Quando a gente começa a treinar ou ensinar ela a fazer pedidos, então eu quero maçã, ainda ela pode ter dificuldade de saber que ela pode pedir coisas diferentes que ela realmente queira. Então, a gente vai aí trabalhando várias aí com recursos diferentes para minimizar essas dificuldades cognitivas. Normalmente, né, frequentemente, na verdade, os objetivos que a gente vai ter na intervenção da linguagem oral é trabalhar a compreensão oral, seja ela com relação ao conteúdo ou à forma, então responder perguntas, conseguir executar algumas tarefas sob o comando verbal, ampliar as funções comunicativas. Então, a gente vai precisar aí trabalhar o ensinar a ter a intenção de se comunicar, ensinar a criança que ela pode negar o que ela não quiser, mas não chorando, e sim com algumas palavras-alvo. Alvos como não, pare, não quero. Também a gente vai ampliar as funções comunicativas, ensinando que ela pode fazer comentários. Então, que legal esse. Esse eu não gostei. Caiu, que chato. Também que ela pode usar a comunicação para também indicar
indicar para se socializar, né? Como oi, tchau, tudo bem. Então, existem muitas funções comunicativas e muitas vezes as crianças com deficiência intelectual, com transtorno do neurodesenvolvimento, com síndromes genéticas, têm essa dificuldade de, de realizar várias funções comunicativas diferentes, usando a palavras-alvos adequadas, né? E acabam usando, por exemplo, o choro, o bater, outras formas que, na verdade, é um meio de comunicação, mas que não está relacionado a essa ampliação das funções comunicativas. E por isso que a gente precisa mostrar como fazer isso. Trabalhar o aumento do vocabulário, mas também das relações que a gente tem entre as palavras, como né, a gente conhece o nome das palavras, mas a gente também pode descrever os objetos, descrever o que é grande, o que é pequeno, o que é alto, o que é baixo. Eu posso descrever o que é animal, o que é comida. Então, fazer essas relações é importante para eu ampliar o meu conhecimento linguístico. Ter a expansão e reformulação sintática, que é cada vez mais fazer frases mais longas. Então, o não vira não quero, eu não quero, o dá vira me dá, vira o me dê esse brinquedo. Então, a gente fazer essa expansão e a reformulação da gente mostrar que a gente tem várias formas de expressar uma mesma sentença com vários elementos sintáticos diferentes, como, por exemplo, né, ensinar a criança também a fazer perguntas usando quem, quando que eu uso quem, quando eu uso quando eu uso o verbo diferente, quando eu uso plural. Então, essa expansão e reformulação sintática, ela precisa estar dentro também do meu planejamento terapêutico. E facilitar o desenvolvimento fonológico, a gente vai ter esse plano. É claro que quando eu tenho um transtorno no som de fala relacionado a aspectos motores, eu vou precisar de uma terapia específica, né, que vai ser uma intervenção pautada nos princípios da aprendizagem motora. Mas o desenvolvimento fonológico, dentro das alterações de linguagem oral, a gente vai precisar facilitar para que a gente tenha um entendimento, a discriminação dos sons, a consciência fonoarticulatória, que ela não serve apenas, não tem aí o objetivo apenas da inteligibilidade de fala, mas também da organização fonológica, que vai ser importante para o meu processo de codificação e decodificação da escrita. Então, é por isso que eu preciso pensar aí no desenvolvimento fonológico desde aí do balbucio, por exemplo. Né? Hoje a gente já fala sobre esse desenvolvimento fonológico aí a partir da imitação oral, a partir da organização que a gente vai dar, a discriminação auditiva e a gente tem várias formas. Quando a gente trabalha, por exemplo, músicas, né, quando a gente trabalha aí palavras de classes com sons diferentes, a gente já está enfatizando esses aspectos. E eu não poderia deixar de falar sobre a comunicação alternativa e aumentativa, tá? Porque muitas vezes essas crianças vão apresentar ou uma dificuldade motora muito significativa, ou uma deficiência intelectual muito grande, ou um transtorno de linguagem que impeça que ela se comunique de forma efetiva. E aí a gente sempre tem que considerar, né, toda vez que eu tenho uma falha na minha comunicação, eu devo considerar a comunicação alternativa aumentativa.
E o que é isso? É um sistema de comunicação que vai disponibilizar uma diversidade de técnicas e recursos para compensar ou facilitar, temporariamente ou permanentemente, a comunicação e interação entre as pessoas com necessidades comunicativas complexas. Então, o que é isso? Né? Necessidades comunicativas complexas. Então, não é só quando a criança não fala nada, tá? Também é quando a gente tem, por exemplo, crianças com comprometimento da linguagem oral, onde a linguagem receptiva é maior que a linguagem expressiva. A gente vai considerar a comunicação alternativa aumentativa quando eu tenho problemas de inteligibilidade de fala e na produção dos sons. E também para crianças que têm dificuldades na interação, que ainda não precisam de muito suporte, né, precisam de bastante suporte para estabelecer as interações, ter iniciação, intenção comunicativa, iniciar o turno. Né? Então, a comunicação alternativa aumentativa vai facilitar a comunicação efetiva sempre que eu tiver uma necessidade comunicativa complexa. E aí eu preciso considerar essa ferramenta sempre. Então, não é só quando eu não tenho fala, ou quando é uma dificuldade muito grande. Não, eu preciso pensar que muitas vezes a comunicação alternativa aumentativa, ela vai auxiliar a aumentar o repertório oral, vai auxiliar a diminuir problemas de comportamento. Então, lembra, por exemplo, né, na síndrome de Prader-Willi, que eu tenho a hiperfagia, eu posso criar dentro do meu sistema de comunicação alternativa e aumentativa uma forma de me comunicar melhor com a criança para estabelecer os horários, as rotinas de alimentação dela e diminuir os problemas de comportamento por conta, né, da necessidade de se alimentar o tempo todo. Eu posso auxiliar as crianças com uma alteração motora, né, que tem uma disartria e eu não consigo compreender o que a inteligibilidade de fala é mais grave, aí eu vou conseguir, ela vai conseguir se fazer entender, o que vai motivar ela mais a participar dos processos de comunicação e da própria terapia. Então, a comunicação alternativa aumentativa tem muito a acrescentar no processo terapêutico, sempre que eu tenho alguma necessidade de comunicação complexa, e nos casos de síndromes genéticas, é o que normalmente ocorre. E o que eu vou pensar, né, na intervenção em linguagem escrita? Há uma relação que eu preciso desenvolver entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Por quê? Primeiro, né, eu preciso entender como que funciona o mundo das palavras, eu preciso ter um repertório, eu preciso organizar meu sistema fonológico, para então conseguir passar pelo processo de intervenção da linguagem escrita. E aí, algumas dicas que eu posso dar para a gente melhorar os aspectos, né, da intervenção da linguagem escrita realizar a escrita com um propósito para um provável leitor, deixar isso mais concreto, trabalhar a consciência fonológica sempre relacionada com as habilidades da linguagem oral. Então, desde a consciência fonológica, a gente pode trabalhar desde crianças pequenas, com provas, trabalhando as rimas musicais, trabalhando a discriminação auditiva de determinados sons. Então, olha, vamos descobrir qual palavra que começa com esse som aqui, ó. A abelha ou ovo. Então, a gente já está fazendo esse preparo já para o desenvolvimento da escrita. A leitura guiada para a compreensão, ela é uma das formas que a gente pode trabalhar
para conseguir melhorar os aspectos de compreensão, de decodificação da escrita. E aí a gente pode utilizar primeiro de frases curtas, e aí junto com imagens, para que a gente possa fazer essa compreensão do que está sendo escrito. Existem algumas crianças, né, quando a gente fala sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, que acabam tendo uma memória visual melhor do que a memória auditiva, e aí até a pista escrita acaba sendo mais fácil do que pista visual, né? Isso pode acontecer, e aí por isso que eu sugiro sempre dar a oportunidade das crianças de terem essa relação com então, se eu tenho uma figura, eu coloco a frase sobre a descrição dessa figura para facilitar toda esse processo. Realizar a leitura de textos de níveis variados, e eu posso utilizar, por exemplo, né, textos closing, que eu tenho que completar com algumas frases. Eu posso utilizar a leitura compartilhada, sempre o que sempre auxilia muito é a gente usar da motivação e do concreto, né, pensando na funcionalidade que eu vou ter dessa linguagem escrita para as crianças. E a gente tem um motivador hoje muito grande, que é o próprio computador, próprio celular, tablet, em que eu preciso aí de algumas ferramentas que eu vou precisar ler, que eu vou precisar escrever, e aí é um motivador importante que eu posso utilizar com crianças, adolescentes e adultos para trabalhar a linguagem escrita. De considerações finais, pessoal, né, para a gente poder ter um momento aqui de retirada de dúvidas, né, um bate-papo. O que eu queria deixar como conclusão é que não existem receitas prontas, tá, para o trabalho com crianças e adultos com síndromes genéticas. O que eu tenho que ter em mente é que cada um é um. Então, vai ter suas potencialidades, suas necessidades, seus conhecimentos e as experiências prévias que precisam ser levadas em conta. Cada um vai ter um ambiente diferente, que eu preciso conduzir de uma forma, né? E é por isso que eu preciso garantir que essa criança, ou esse adulto, né, com síndrome genética, que já tem fatores de risco para os transtornos de linguagem, para os transtornos do neurodesenvolvimento, eu preciso pensar em como que eu posso fazer orientações que modifiquem o ambiente, para esse ambiente se tornar potencializador da comunicação, para o desenvolvimento da linguagem, para o desenvolvimento da fala, sempre motivando a essas crianças serem o quê? Comunicadoras, né? Se comunicar pela linguagem oral ou pelo seu comunicador e diminuir os comportamentos que podem ser autolesivos, né? Que podem não ser interpretados, e aí gera uma série de frustrações, não só para a criança, mas também para todos em volta. É interessante que a gente faça orientação para otimizar a rotina do ambiente doméstico. Então, a gente fazer essas orientações para os pais, cuidadores, e também realizar as atividades, pensar na inclusão em atividades escolares para essas crianças, pensar sempre como que a gente pode orientar para o professor e os colegas serem facilitadores da comunicação. Existe uma cartilha muito interessante que eu posso compartilhar com vocês depois, com uma série de estudos que verificaram que uma escola que recebeu crianças com trissomia do 21,
tiveram melhores índices, não só né, uma melhora nas habilidades de linguagem escrita e de matemática, não só dos pacientes, das crianças que tinham trissomia do 21, mas também das outras crianças, do que de uma outra escola que não tinha, que não passou por esse processo de inclusão. Então, a inclusão, ela é benéfica não só para o paciente, ela é benéfica para toda a sociedade, e a gente tem que pensar nisso, porque é nosso papel também de colaborar nesse aspecto. E aí, pensar nos acompanhamentos profissionais a depender de cada necessidade individual, mas como a gente viu, o fonoaudiólogo ele vai atuar não só nos aspectos de aprendizagem, de linguagem oral, linguagem escrita, mas também nos aspectos dos cuidados, das habilidades auditivas, da audição, da motricidade orofacial, da disfagia e da voz nas crianças com síndromes genéticas. Esse é um pouquinho do que eu queria falar para vocês, né, nesse momento de hoje. E eu queria abrir para a gente discutir, para tirar as dúvidas, e que eu acho que deve ter algumas no chat, que eu escutei alguns barulhinhos de chat. Oi, Gabi. Nossa palestra foi incrível. Parabéns, a gente agradece muito por você compartilhar seus conhecimentos com a gente. Pelo Forms, nós tivemos 4 perguntas e uma no chat. Vou falar primeiro as do Forms. O Adriel perguntou: quais os principais desafios no tratamento fonoaudiológico de indivíduos com síndromes genéticas? Eu acredito que, assim, as principais dificuldades é que a gente está lidando com, diferente, por exemplo, de um transtorno do desenvolvimento da linguagem, em que a gente vai ter um único campo do desenvolvimento, né, que vai estar alterado, mas dentro das síndromes genéticas, eu tenho condições biomédicas envolvidas. Então, por exemplo, né, a gente tem um plano terapêutico, e muitas vezes essas crianças, elas vão precisar de hospitalizações, de cirurgias, que talvez precisem ter outra prioridade de atendimento, e a gente acaba não cumprindo com aquele planejamento por conta das outras necessidades que essa criança tem, né? Então, a gente precisa auxiliar também os cuidadores e os pais para fazerem esse papel de comunicador sempre em casa, para que nesses momentos a gente tenha o apoio, quando a gente não puder estar fazendo a terapia diretamente, a gente estar acompanhando com as terapias indiretas, né, de orientação. Então, acredito que essa é a maior dificuldade. E para a gente sempre ficar atento. Por quê? Porque muitas vezes a gente pode estar lidando com comorbidades que vão aparecer durante o desenvolvimento. Então, a gente fez a primeira avaliação, e aí, conforme a gente tem o desenvolvimento e o crescimento dessa criança, algumas outras comorbidades, algumas outras dificuldades ou problemas de saúde vão aparecer nesse decorrer do nosso processo. Então, a gente precisa sempre estar atento. Não sei se a professora Luciana quer também acrescentar. Não, Gabi, eu acho que é exatamente isso, né? Nosso maior desafio é entender a condição biomédica, né, que às vezes a gente não tem muito esse conhecimento, a gente tem que pesquisar, buscar, e ao longo do processo essas comorbidades podem realmente, às vezes, interferir, inclusive, em situações negativas, né? Situações assim, pode ter um problema cardíaco associado, e esse problema cardíaco vai levar a outras alterações, hospitalizações, que aí a criança vai ficar, se for criança, vai ficar, por exemplo, sem estímulo, né? Então, a gente tem várias condições. É realmente, como você falou, entender que nós estamos numa condição biomédica maior e dentro dela, a fonoaudiologia é um dos aspectos. E que muitas síndromes, nós temos poucas descrições de como a fonoaudiologia está.
né? Então, as que você passou são as mais clássicas, então são as que mais são estudadas, mas nós temos muitas e que, com certeza, uma dessas, ao longo da história aí da fonoaudiologia, né, alguém vai pegar pela frente na vida, né? Vai ter aí X frágil, Down, isso com certeza. Então, é ter esse entendimento, e acho que você falou muito bem, né, que eu acho que é super importante, é buscar as potencialidades. Não é porque tem uma síndrome que já está fadado ou que nada vai dar certo. Né? E muitas vezes, amanhã, a gente vai falar um pouquinho das anomalias mais crâniofaciais, que afetam até a questão da autoestima, né? Que tudo isso tem um impacto, né? Mas eu acho que é isso. Queria te parabenizar, Gabi, porque foi maravilhosa realmente a sua aula, assim, muito esclarecedora, né? Indo desde as causas até as vertentes super atuais de cada uma das condições. Então, assim, muito bom, maravilhoso. Bom, eu adoro esse tema, né? Então, para mim é sempre sempre tem alguma coisa nova, um artigo, alguma coisa muito interessante. Então, parabéns, viu? Obrigada por dividir esse ciclo aí de palestras comigo. Eu que agradeço. Gabi, a próxima pergunta é: por que grande parte das síndromes genéticas cursam com deficiência intelectual? Procede a informação de que grande parte do genoma é expresso no sistema nervoso central, e isso explicaria essa observação? Aí eu vou pedir uma ajuda para a professora Luciana também, né? Assim, existem uma grande variedade assim de síndromes genéticas, né? Dentro da atuação fonoaudiológica, a gente acaba cruzando bastante com as que têm uma alteração no neurodesenvolvimento, né? Mas aí dentro, e aí a gente vai lidar, né, com as que estão associadas com os aspectos do neurodesenvolvimento, que estão relacionados com as anomalias crâniofaciais. Agora, outras síndromes genéticas também podem não estar relacionadas com o sistema nervoso central, né? O que a gente sabe? O sistema nervoso central, ele é comandado por aspectos genéticos, né? Então, acho que na aula de amanhã, algumas coisas vão ficar mais claras, né, Lu? Mas o sistema nervoso central, ele vai depender de aspectos genéticos, então, para a formação das sinapses, para a formação das células do sistema nervoso central, e por isso que se eu tenho uma alteração num gene que está relacionado com as células ou com a migração desses neurônios, com a formação desses neurônios, eu vou ter alteração provavelmente relacionada à aprendizagem e deficiência intelectual. Mas eu tenho, sim, algumas síndromes genéticas que não vão cursar com a deficiência intelectual, né? Aí acho que, Lu, se você puder complementar. Eu concordo com você plenamente com essa resposta. É isso mesmo. Tem uma aqui no chat, se você quiser eu posso responder, que é a síndrome de Kleefstra, né? É uma síndrome muito parecida com as características de Down, não físicas, né? Mas tem deficiência intelectual, tem hipotonia generalizada, tem um atraso de linguagem expressivo, receptivo importante, não se sabe, né, por que ela acontece, ela é bem desconhecida. Então, a pergunta exatamente que ele fez é aqui, que a Alicia fez. Se essa criança deixar de fazer terapia, ela vai regredir? Com certeza, como qualquer outro quadro, independente da síndrome, né? As características ali, já de deficiência intelectual, já aí cai por terra de que precisa de estímulo, né, em cada fase, cada etapa, seja para o desenvolvimento da linguagem oral, seja para o desenvolvimento da linguagem escrita. Então, a gente vai ter aí. É claro que, como a Gabi falou, a Maria Gabriela falou, nós temos uma variabilidade grande dentro de cada síndrome. Então, mesmo nessa síndrome, eu vou ter uma deficiência intelectual variada também. Eu posso ter desde uma condição mais leve, uma condição mais grave. Aí, Alice, assim, o que a gente pode fazer
para tentar diminuir os prejuízos de uma criança que, por algum motivo, precisa se afastar, né, da terapia, seja por motivo de saúde, para a gente garantir principalmente a comunicação dessa criança. Desde o início do processo de intervenção, trazer os pais e tornarem eles, né, esse ambiente comunicativo efetivo. Fazer com que eles sejam comunicadores, que eles consigam facilitar a comunicação para essa criança, ensinar o que realmente, né, como brincar, como se comunicar, quais são, né, não o papel de terapeuta, né, mas o papel de um comunicador mesmo efetivo que vai facilitar essa comunicação. Então, trazer os pais para esse espaço vai fazer com que a gente diminua os impactos na comunicação dessa criança, tá? Mas a gente, infelizmente, alguns aspectos, principalmente, né, os cognitivos, né, os relacionados a repertório, provavelmente a gente vai ter uma regressão, né? Quem tiver curiosidade de conhecer essa síndrome, a gente tem uma associação brasileira, tá, dessa síndrome que a Alicia perguntou. Então tá aí a Clefrestra Brasil, para quem tiver curiosidade, está pesquisando, está procurando aí. Outra pergunta que fizeram é se tem alguma síndrome que se relacione com o TDL. Não, na verdade, né, o TDL, ele é uma condição em que por si só ele já, né, para a gente chegar ao diagnóstico do transtorno do desenvolvimento da linguagem, ele é uma condição em que ele acontece num campo específico, né, no campo primário da linguagem. Então, ele não está relacionado a nenhuma outra condição médica, tá? Principalmente uma síndrome genética. Se eu tenho uma síndrome genética, então provavelmente é essa alteração que está causando esse transtorno no neurodesenvolvimento. É isso, Lu? Com certeza. E assim, para fazer o diagnóstico de TDL, um dos protocolos é que a gente tem que afastar qualquer patologia maior, certo? Então, tem síndrome, não é TDL. O comprometimento de linguagem, né? Tem alteração de linguagem, mas não é decorrente apenas primariamente da linguagem. Eu tenho uma condição biomédica maior. Então, para eu fazer o diagnóstico TDL, eu tenho que, lembra, afastar qualquer alteração cognitiva, afastar alteração estrutural, né? Então, tem todas essas condições para chegar que é especificamente só a linguagem. Então, aqui nós estamos falando de condições genéticas em que a linguagem é afetada como parte de um outro, como a Gabi falou muito bem, de uma condição biomédica. E outra pergunta que fizeram é quais são as abordagens terapêuticas são mais eficazes para trabalhar a pragmática da linguagem em crianças com T21? Assim, existe uma variedade grande que a gente pode usar de estratégias para trabalhar a pragmática. Mas a gente não tem, assim, um programa único, né? A gente tem aí alguns estudos, se eu não me engano, eu acho que saiu um artigo recentemente com um programa específico para isso, para pragmática, em crianças com síndrome de Down, com trissomia do 21. Mas ele ainda foi com um grupo menor de crianças, né? Então não tem assim um consenso. O que a gente tem são algumas práticas que existem que a gente pode trabalhar especificamente com essas crianças, tá? Inclusive, né, a própria comunicação alternativa aumentativa, ela pode ser utilizada para melhorar os aspectos de pragmática das crianças com trissomia do 21. Tá? Então, é uma variedade bem grande, não há um consenso, assim, um método único, uma ciência única para
que a gente pode usar. A gente pode usar diversos modelos, combinações de estratégias e abordagens para essa intervenção. Ok. E perguntaram também, a Luana perguntou aqui no chat se vamos falar sobre a síndrome de Arnold-Chiari. Meu microfone estava desligado, né? Não sei se amanhã a professora Lu vai falar sobre, mas eu desconheço não tenho tanta experiência com essa síndrome. A professora disse que o computador dela desligou, por isso que ela se ausentou. Uhum. Mas a gente pode tentar perguntar amanhã. Uhum. Então, de perguntas são essas. Alguém gostaria de fazer alguma agora, antes de encerrarmos? Acredito que esteja tudo bem. Então, muito obrigada, Maria Gabriela. Foi uma aula de verdade muito enriquecedora. Acredito que todos devem ter gostado bastante. Foi, assim, um conhecimento que adicionou muito para a gente, principalmente, assim, para a gente que está na graduação. A Mariana levantou a mão. Mari, você quer fazer alguma pergunta? Acho que foi sem querer. Então, muito obrigada. E amanhã nós continuaremos, então, a palestra com a professora Luciana sobre as temáticas que ela falou, né? Mais voltadas para as áreas de anomalias craniofaciais. Então, a gente espera vocês amanhã no mesmo horário e nesse mesmo link. Não esqueçam de assinar o link de presença para garantir o certificado.